Bom dia, Ítala. Bom dia, Ora, Pedro. horas de Portugal são meio-dia, neste momento. E horas do Brasil são 9 horas. São 3 horas9 horas. agora de diferença entre Brasil e Portugal. Fantástico, mas aqui já falamos um pouco, antes aqui de começarmos esta entrevista, que o tempo aqui está cinzento, nós estamos aqui com um céu nublado, mas a temperatura está amena, está agradável. É bom de sair à rua hoje. E aí no Brasil? Nós estamos tendo um tempo meio estranho aqui no Brasil. A gente está em pleno verão, o normal seria, nesta época, entre 32 e 40 graus. Opa. Então, nós estamos vivendo o que chamamos de um mini inverno. Então, há mais ou menos uma semana, em torno de 23 graus, 22 graus, também bastante chuva aqui no Brasil. Hoje, por acaso, cessou a chuva e já começou a fazer um calor. A previsão é que final de semana volte então, calor, mas para a gente, eu moro no Rio de Janeiro, falo do Rio de Janeiro, 20 graus para a gente já é bastante frio aqui, né? A nossa sensação é bem diferente aí de Portugal. Exato. E dá para tomar banho de chuva, não é? Em alguns casos, que chove e ao mesmo tempo está calor, que é fantástico, não é? Verdade, verdade. Olha só, que imagem bonita que você fez agora. Me lembrou da infância, É que é onde isso. a gente se sente mais livre, né? Para sair e aproveitar da vida sem tantos meandros, sem tantos limites. A criança é que sabe aproveitar esses períodos de chuva. É Bonita verdade. imagem. É verdade. Ítala, nesta entrevista nós vamos querer saber um pouco mais de ti. Quem tu Sim. és, como é que tu te identificas como pessoa, assim, em breves palavras, só para nós percebermos com quem é que nós estamos a falar nesta entrevista, pode ser? Claro, claro, estou aqui para isso. Então, Primeiro, deixa eu te agradecer, eu não sei nem se eu te agradeci, a gente já começou a perfeito. falar, né? E a interação acaba ficando maior e às vezes as palavras se perdem, mas olha, super grata pelo convite, é sempre um prazer ter você para a gente trocar, a gente olha para o mundo, acredito, pelo mesmo ponto de vista, então é gostoso trocar e poder falar do que a gente é apaixonado é sempre, sempre, sempre um prazer. Então, obrigada por essa oportunidade. Nós é que agradecemos a tua presença. Então, fala-nos um pouco de ti, quem tu és como pessoa no teu dia a dia. Estava pensando nisso, né? Essa coisa, essa pergunta, né? Que as pessoas fazem, mas quem é você, né? É uma pergunta recorrente. E aí me lembra muito a conheça-te a ti mesmo, né? Aquela grande pergunta que seria a pergunta da nossa vida, como Isso. se a nossa estadia, a nossa passagem por aqui fosse para essa descoberta. Então, eu, como trabalho com comunicação, e você sabe, as palavras para mim elas têm um sentido muito importante. Costumo dizer que eu tenho um ouvido gigante e um olho gigante quando se trata de comunicação, porque é a minha paixão, é onde eu coloco a minha energia. Então, quem você é uma pergunta das mais importantes a serem respondidas. Dentro da minha percepção, eu acredito que tem duas formas de se dizer isso. Acredito que temperamento é uma coisa que nós nascemos com e Uhum. levamos para a vida, não é uma escolha nossa. Já Certo. personalidade é uma coisa que nós vamos lapidando ao longo do tempo, se buscamos isso, claro, não vem por si só, e aí isso vai mudando. Por exemplo, a pessoa pode ter nascido de uma forma muito agitada, se identificar como ansiosa, trabalhar isso e virar uma pessoa mais calma, mais tranquila. Então, isso a gente transforma. Então, quem sou eu? Eu digo muito hoje, né? Eu tenho um temperamento que me acompanha e uma personalidade que está sempre em mutação, porque essa é uma busca minha. Então, na Certo. minha percepção de hoje aqui, 2023, janeiro, e olhando mais para o meu temperamento, que é algo que me acompanha, eu sempre fui uma criança, uma adolescente e uma adulta com alguns traços que eu chamo de temperamento que me acompanham, que podem me identificar mais facilmente com as pessoas, né? Eu me enxergo, eu me vejo como uma pessoa muito positiva. Eu Boa. sou daquelas mesmo que tem fé, que é otimista, que acredita que há sempre uma forma e que a gente pode, através de uma visão positiva e amorosa, chegar nos lugares. Acredito que os caminhos são infinitos, mas que há sempre uma que é mais positiva e amorosa e que vale, então, nós nortearmos a nossa vida por essa busca. Então, isso definitivamente me acompanha. A busca pela alegria, a busca pelo bom humor, por trazer esse ambiente que ajuda sempre. E aí, claro, com aqueles limites do que é a alegria, o que é o entusiasmo e o que é eufórico, onde se perde o foco. Isto. Mas Isto. trazer um ambiente mais gostoso, mais fácil para as pessoas interagirem, torna mais gostoso e os ambientes que são mais confortáveis fazem ser humanos que atendem melhor a qualquer tipo de demanda.
ainda nos ambientes mais pressionados. Então, eu diria que Ítalo é uma pessoa que busca pelo bom humor e pela alegria. Tentar que É um traço. cada momento seja especial, não é? Fazer de cada momento um momento especial e que nos marque cada dia seja um dia especial e cada passagem da nossa vida seja especial. Portanto, no fundo é isso que nós todos deveríamos ter um pouco. Às vezes temos menos, mas tentamos todos ter um pouquinho disso, mas às vezes não conseguimos porque a nossa personalidade ou o nosso dia a dia não nos permite ou não nos facilita, não é? Mas no fundo acho que quem corre atrás sempre alcança, sempre consegue, não é isso? Eu acredito que tem uma frase conhecida bastante que fala que crença é uma profecia autorrealizável. Ela é bem divulgada. Então, o que quer dizer, né? Se eu acredito, eu vou fazer o meu sistema, que faz parte da minha mente, o meu corpo, o meu comportamento, o meu consciente, o meu inconsciente, ele vai buscar forma de ser congruente com o que eu acredito. Por isso é tão forte o que a gente acredita. Eu Perfeito. tenho um hábito que foi se aprofundando ao longo do tempo do investimento, de fazer perguntas, né? Que é como a gente traz do cérebro as soluções, de dizer, caramba, aconteceram muitas coisas desafiadoras agora, eu não sei nem por onde começar, meu Deus, eu não estava esperando por isso, o que que tem para eu aprender aqui? O que que tem de positivo aqui? Então, ele starta a minha busca interior, né? O meu hardware, né? Assim que fala, né? A minha força interior de busca, como um grande Google interno, pô, o que que eu tenho que aprender aqui? E aí ele vai, escolhe as palavras, e me dá a resposta a partir da minha pergunta. A pergunta é a grande forma, é a grande inteligência que nós podemos ter para trazer as melhores Isto, respostas. Se eu perfeito. pergunto, meu Deus, o que que eu faço? Eu não sei o que fazer, o que que eu vou ter de problema com isso? Ele vai me dar 1000 possibilidades dos problemas, vai linkar, né, um checklist Uhum. das possibilidades dos problemas que isso vai me trazer. Ok? É importante na hora de checagem e planejamento de algumas coisas, mas Certo. quando a vida acontece, é melhor eu perguntar como eu soluciono isso, o que eu ganho com isso, o que eu aprendo com essa adversidade, com isso que nesse primeiro instante é desconfortável. Aí eu acredito que no final dessa história, eu trago uma imagem positiva sempre. Nossa, foi difícil ali, mas o que eu aprendi? Aprendi a ser mais forte, aprendi a colocar mais limites, aprendi a planejar, a levar mais tempo no planejamento, e aí eu entendo sempre que eu posso melhorar, e não que aquilo é um fracasso, algo que não dá para mim. Então, Certo. essa visão não é só uma visão cor-de-rosa, romântica, mas é uma visão efetiva de quem quer obter cada vez um melhor resultado, onde coloca a sua energia. Isso é, no fundo, é a tradução da resiliência, não é? Que é nós, com aquilo que deparamos na nossa vida que é mau, é, acabamos por transformar em algo bom, porque o aprendizado e a experiência nos ajudou a escolher melhor os nossos próximos passos, com base naquilo que nós aprendemos naquele. Muito bem. Ítala, vamos continuar. Houve um momento da tua vida, já falaste um pouco da tua infância, da tua adolescência, houve um momento em que houve aquele clique, não é? Para Uhum. começar aqui um processo de criar o teu negócio, desenvolver uma própria atividade e criares, no fundo, aquilo que tu és agora como empresária. Quando é que isso aconteceu? Queres nos contar em poucas palavras como e quando é que isso aconteceu? Pontualmente, não sei se você sabe, Pedro, mas eu era advogada, né? Então, minha faculdade é de Direito e eu trabalhei muitos anos como advogada, não só fiz uma faculdade. O que eu faço hoje, eu costumo dizer que é por talento e vocação, que são duas coisas bastante Uhum. diferentes. O talento é quando você tem facilidade, vontade de fazer aquilo, é algo agradável que você faz de forma fácil. Vocação é um chamado para que aquilo seja a sua forma de exercer o seu trabalho no mundo, o seu Certo. legado do que ajudar, do que colaborar com as outras pessoas. Eu, ao longo da minha vida, sempre tive o mesmo interesse, por isso, talento e facilidade, desde criança, de pessoas. Ok. Entender como as pessoas funcionavam, e como eu conseguiria ajudar ou convencer um amiguinho de escola, depois um amigo de adolescência e ao longo da minha vida mesmo como advogada. Eu era Certo. aquela que tinha muita facilidade no direito de conversar com clientes que os outros não tinham facilidade, de convencimento, de passar confiança e tornar um ambiente agradável onde eu ajudasse a pessoa a perceber o que ela não estava percebendo. Ok. Num dado momento, acho que foi na minha pós-graduação, eu tenho MBA em Direito Econômico e Empresarial,
eu comecei a perceber que o meu interesse era menos jurídico e mais comportamental. Era disso que eu queria falar mais. Em algum momento isso fica muito visível, a insatisfação com a entrega que você tem só com aquilo e a vontade de expandir. Foi quando eu comecei a fazer cursos na área de desenvolvimento. Eu trabalho com comunicação, mas comunicação é imensa palavra, né? É isso. Abarca muitas coisas. Comunicação, desenvolvimento de pessoas, treinamento de pessoas, alinhamento dentro das empresas entre setores e áreas e o que se entrega para o cliente, o Uhum. quanto isso tem a ver com a cultura da empresa, o quanto isso está no cerne de cada um, isso hoje. Mas lá atrás, em algum momento, eu disse, eu tenho que buscar isso, que é meu grande interesse. Não dá mais para fugir disso, porque está maior do que eu estou fazendo agora. Eu sempre tenho uma palavra que chama mediocridade. Ser medíocre não é ser pequeno, não é Não. ser ruim, é ser mediano. Então eu percebi que no direito, e eu tive 100% de sucesso nas coisas que eu fiz no direito, e sempre me chamaram para ficar nas coisas, não foi algo que deu errado, e aí eu percebi, falavam, você poderia ser promotora, poderia ser juíza, advogada, mas aquilo eu me sentia na média, não tinha vontade de ir além, não tinha vontade de descobrir, eu não tinha onde quer que eu estivesse aquele olhar de busca natural por algo com o qual eu fosse apaixonada. E aí eu falei, bom, eu vou ser sempre na média, eu quero ser além, não pelos outros, mas por mim. Eu Sim. acredito que quando a gente entrega, né, a vida às pessoas, há de se entregar o que transborda em si, porque se transborda em mim, ele já me preenche. Então, como eu já estou preenchido, já não cabe em mim, não me falta, não é dolorido, não é difícil, não é sacrifício, é empenho, é Isso. disciplina, é constância, é investimento, mas o véu do prazer está sempre envolvendo isso. E foi nessa busca que eu entrei pelo lado da comunicação. E quando se tem esse talento, quando eu comecei minha primeira turma de desenvolvimento de neurolinguística, eu sou trainer em neurolinguística, dou formação nessa área, agora menos, porque eu criei meu próprio método de funcionamento, Uhum. mas eu já entrei de aluna, já me procuravam como se eu fosse professora, já queriam ser atendido por mim, já vinham se consultar comigo, então eu acredito que eu já faço isso ao longo da vida. Então, o momento que isso vira profissional em mim é quando eu começo a desenvolver as estruturas de como entregar, né? Limpando o que não tem que ser e como entregar para as empresas e para as pessoas esse treinamento. Se deu no início na base de palestras, workshops, Eu, treinamento, eu, desenvolvimentos individuais. eu acredito que no fundo, nós estamos a falar de paixão, no fundo é aquilo que nós encontramos o nosso lugar no mundo, aquilo que eu quero fazer, eu nasci para isso, não é? Infelizmente, nós vemos que há muitas pessoas que se entregam a uma área porque viram que é uma área que, em alguns casos, tem muito resultado e as pessoas estão a ir Sim, muito além. sim. E como a pessoa não encontra o que fazer, ela se quer dedicar a isso e acaba por assumir essa identificação, não é? Que faço, eu sou coach, eu sou formador dessa área, posso falar de marketing mesmo, sou mesmo gestor de Uhum. tráfego, porque eu não sabia o que fazer e vi que aquilo estava a dar resultado em alguns casos e tentei fazer também. Agora, aquelas pessoas que até têm uma solução muito boa na vida, estruturada, mas vão atrás da sua paixão, largam uma condição excelente, que muitos desejavam ter e não têm, para ir atrás do seu sonho. E aí eu acho que é quando nós encontramos aquelas pessoas do nível superior, são aquelas pessoas que realmente têm tudo à sua mão, mas ainda assim largam para ir procurar algo que os preenche ainda mais. Eu acho que é fantástico encontrarmos pessoas assim. Muito bem, nós já falamos daqui do teu momento em que houve essa procura por esta área que tu praticas agora, mas então explica-nos no que é que consiste o teu serviço, para nós entendermos exatamente o que é que naquilo que tu podes ajudar as pessoas e os empresários em geral. Eu vou pegar o link, né, o que você acabou de dizer, e para completar, para responder. Eu continuo fazendo os trabalhos que eu comecei a fazer lá atrás, eu estou nessa área tem mais ou menos 17 anos já, então não é algo que começou agora, não é algo que veio com uma moda, e você trouxe um assunto aí que a gente poderia conversar durante muito Pois é. tempo, entre o que é a paixão, o que é buscar um sonho, o quanto isso necessariamente tem que ser o meu trabalho, o quanto isso não tem que ser, isso vem muito da autopercepção de como a gente se coloca na vida,
mas com certeza alguém que tem paixão deixa uma marca, porque não vê aquilo só um trabalho, apesar de o ser, porque, de fato, o investimento, o tempo, a dedicação sai de um talento e aí vira um expert, e aí vira excelência. A excelência ela precisa ser desenvolvida, né? Isso. Então, meu trabalho de início, e ainda entrego esse tipo de trabalho, eu comecei com palestras, então eu ainda dou palestras, workshop, treinamentos, e desenvolvo individualmente pessoas e líderes. Isso eu ainda faço, sou contratada para isso, e o que eu acredito que hoje é diferente do que foram nos meus primeiros 5 anos, que eu trabalhava com outras empresas, com parceiros, muito na base do convite e da indicação. Eu nunca fui vender o meu trabalho nessa época, realmente foi fazer um trabalho e aquilo abrir muitas portas para mim, e eu ir me colocando nesse meio e aprendendo também. Em um dado momento, eu percebi que eu queria um pouco além daquilo que eu via no mercado, que tinha uma entrega e que já era muito bacana a entrega. Eu sempre ficava com uma certa pulga atrás da orelha, né? E eu falei, mas peraí, isso pode ir além. Eu posso entregar um workshop de vendas, um workshop de liderança, né? Porque nós estamos falando do comportamental, e eu digo que onde existem pessoas, existem relacionamentos, e onde existe relacionamento, lá está comunicação, é ela que nos perpassa. Eu costumo usar a imagem de uma grande sopa, onde cada pessoa, cada indivíduo é um legume, e a comunicação é o líquido que passa por tudo isso, que toca todo mundo e vai fazer esse caldo ter gosto ou não ter gosto, essa interação. E nossa inabilidade de perceber o quanto a gente não se comunica. E como isso é a grande questão, principalmente falando das empresas, que é onde nós passamos a maior parte do nosso tempo no nosso trabalho, que é onde é um ambiente que, de regra, tem mais pressão, porque precisa de resultado, precisa de uma adequação, são mudanças que acontecem através de uma visão de negócio que, às vezes, está lá em cima, e as outras pessoas precisam entender aquilo para poder reproduzir de uma forma que a cultura da empresa conte a história dessa empresa em cada detalhe. E eu fui vendo que, para que isso acontecesse nas empresas efetivamente, essa transformação da comunicação e poder ser entregue para todos os stakeholders, né? Essa empresa que se comunica com os parceiros, essa empresa que se comunica com os fornecedores, essa empresa que comunica com os seus colaboradores de forma interna, e que, na última ponta, não menos importante, com o seu cliente. É a mesma empresa. Então, essa clareza e eficiência dessa comunicação, quando ela existe, se diminui exponencialmente os problemas e se aumenta exponencialmente, palavrinha enroladinha de falar essa, os lucros da empresa. No fundo, a empresa ela é uma estrutura que visa crescimento, a entrega de uma solução para a sociedade e através do retorno do lucro. Isso precisa acontecer. Muitas vezes eu ia vendo as empresas investindo muito em processos e planejamentos, que são imprescindíveis, sem dúvida, mas que eu, de regra, via dando um treinamento ou participando de um projeto na empresa, que parte daquela empresa não entendia o que estava acontecendo. E havia uma inabilidade em tornar isso comum. Comunicação é tornar comum, a habilidade de tornar comum para que as pessoas juntas façam. E como eu tinha essa habilidade, eu acabava dando muito pitacos e dizendo, mas peraí, eu estou fazendo aqui com esta equipe, mas você repara que essa gerência precisa estar em congruência para que este conhecimento seja não só multiplicado, como tenha longevidade, e não seja só aqueles treinamentos que você tem, para quem já está preparado, aquilo acontece, e que se perde o conhecimento ao longo do tempo. Então, enxergando que em uma empresa, Pedro, não são paredes, empresas são pessoas que se juntam para entender, se comunicar, interagir e, a partir daí, entregar um produto, um serviço. Eu sei que isso parece óbvio, né? Mas não é. Se eu quisesse agora recomendar os teus serviços,
quais eram os clientes ideais? Ou seja, eu imagino uma empresa em que percebo, não é? Conheço a empresa, ou Uhum. vou fazer, por exemplo, um marketing para essa empresa e percebo que internamente a empresa não está a funcionar bem. Ou seja, a diferença entre aquilo que falou o técnico do marketing, o técnico da produção, o setor de vendas, o setor administrativo, há conversas diferentes, parece que eles não se entendem muito bem. É o teu cliente ideal? Perfeito, você criou um cenário, uma imagem aí, onde tem uma frase aqui no Brasil, a gente fala que nada de braçada, né? Que é o que eu quero dizer com isso que é um lugar fértil para se trabalhar. É exatamente isso que acontece. E eu tenho muito interação tanto com as pessoas de RH, que são quem me contratam, né? Eu sou de pessoas, mas eu estou ligada na estratégia de um negócio, no que esse negócio significa, e não só para a liderança, mas como significa para cada uma daquelas pessoas. E eu faço exatamente como você colocou a imagem, a interseção, a mediação entre as áreas da empresa. Certo. É esse olhar de esse alinhamento aqui, vocês estão falando uma coisa, mas como isso se alinha àquilo? Né? E esse trabalho, tanto dependendo, cada empresa está num nível de maturidade de alguns dos itens que eu mapeio, por dizer Certo. assim. E às vezes eu preciso de uma interação específica num lugar. Outras vezes é um trabalho que ele pode tocar as outras partes. Vai depender do momento da empresa, da intenção dela naquele momento, mas que eu preciso entender. Eu costumo dizer que cada empresa é uma, não dá para ter um trabalho fechado. Isso eu sou completamente contra tudo que eu faço. Eu sou da customização. Então, o que é customizar nesse caso? É adequar a Certo. demanda da empresa. Isso. E o que eu estava dizendo que não é óbvio, Pedro, é porque nós, como seres humanos, nós temos o que eu estou vendo e percebendo aqui, quando eu comunico isso para você, eu estou acreditando que você está me entendendo. Certo. Muitas vezes você está me ouvindo, sim, caso você esteja interessado no que eu estou falando, que já é coisa boa no mundo onde tudo nos chama para não estar presente e vendo, ouvindo e sentindo aquela conversa acontecer. Mas mesmo que você esteja interessado e parou para me ouvir, você vai me ouvir segundo seus ouvidos, não segundo eu estou falando. E esse ruído que acontece entre equipes, entre liderança, entre colaboradores, ele se expressa nos ruídos que a empresa tem como grandes questões, mas que, de regra, ela não percebe, porque ela está olhando como se as questões fossem outras. Precisamos crescer, precisamos atrair mais clientes, então vamos investir em mais estoques ou em diversificação de produtos. Ok, isso pode ser uma medida, mas como é que está agora a sua equipe? Como é que está agora a sua casa? Para você trazer um objeto novo, está organizado no espaço certo? Ou será mais uma demanda que não vai ser entendida pela equipe? Isso. Então, tu tens alguma história recente ou mais antiga que tu queiras partilhar connosco de um caso de sucesso que tenha tido nesse tipo de atividade? Olha, eu vou te responder de duas formas isso. A forma que eu acredito que é o maior caso de sucesso, apesar de não ser um caso de sucesso, por isso eu disse em duas vertentes, foi quando eu consegui efetivamente formatar uma entrega Uhum. para essas empresas que fosse congruente com tudo que ao longo desses 17 anos eu vinha aprendendo. Então, foi quando, sabe quando é aquele insight, você fala, é isso? Você busca fazer aqui, busca fazer aquilo ali, busca ir além, de repente você formata isso numa forma de entregar o trabalho cuja efetividade para mim, é encantadora, porque é o que eu quero entregar, é realmente transformação. E eu fiz isso através da entrega de formatação do business partner, que é quando eu viro uma parceira dessa empresa e eu posso, então, sendo parte, apesar de ter esse olhar de fora, como Saramago dizia, né? Preciso estar fora da ilha para ver a ilha, mas Certo. também com uma intimidade para poder percorrer esses meandros e fazer a coisa acontecer. Isso eu acredito que foi o grande definidor da minha diferença, do meu diferencial de mercado para as outras entregas também muito competentes. Então, isso eu acho que é o meu grande caso de sucesso, essa forma que eu criei esse método, né? Eu chamo de metacomunicação, de entrega.
Você falou de um cliente que fosse um grande caso de sucesso, né, na prática. Isso se deu, né, porque a gente vai juntando pedaços como um grande quebra-cabeça Isso. e, de repente, a imagem se forma. Eu acredito que qualquer profissão, para quem investe, é assim. A experiência traz para a gente esse olhar, né, essa, de quase olhar e já saber, é por ali. Isso é a experiência que traz. Não é um insight, não é um talento, não é uma vocação, né? É um investimento. Eu tive uma empresa que eu entrei para dar um treinamento, era uma holding de offshore, na verdade, eram 4 empresas. Eu entrei para dar um treinamento para liderança, um workshop para os superintendentes, né? Havia o CEO, vinha os superintendentes logo abaixo que geriam essa empresa, e eles estavam formatando uma nova empresa, uma nova forma dela se colocar no mercado. Era uma empresa que veio do mundo familiar e queria, então, se modernizar. E aí ele contrata uma nova CEO e ela está fazendo essa reformulação. Vamos nos líderes, né? Que são as pessoas que realmente são a ponta do que isso vai acontecer. São eles que levam, são o termômetro dessa empresa. E eu fui fazer um trabalho para eles, desse olhar, desse trabalho que era um dia de 8 horas, se eu não me engano foi isso, ou 2 dias de 4 horas para formatar, virou um trabalho de 1 ano e meio nessa empresa. Que a partir da consciência que eu trouxe para eles, eles trouxeram as questões e nós fomos desenvolvendo cada um desses superintendentes, do desenvolvimento de cada um individual. Nós desenvolvemos as equipes deles através desse novo olhar e fomos formatando uma forma de funcionar. Na verdade, foi um grande exercício, uma maravilhosa oportunidade para que eu exercitasse as questões que eu disse anteriormente, que já vinham dentro de mim, de uma maior longevidade, de uma forma de estar na vida através de uma transformação real, e não de uma maquiagem momentânea ou mais pontual. Então, foi definitivamente um grande caso de sucesso, essa empresa que me deu a oportunidade de mexer nessas várias áreas e a confiança de poder transitar e ser mediadora. Foi E muito bom e todo mundo feliz aí, eu e eles, graças a Deus. qual é a sensação que te dá quando tu agora paras, olhas para essa empresa e vês essa empresa faturar e crescer? Qual é a sensação que tu tens? Eu acho que eu não tenho filhos, Pedro, você tem, né? Eu tenho uma inclinação que veio comigo também de falar o que que eu posso deixar para o mundo, que diferença eu posso fazer nas pessoas, né? Como eu posso ser fator de soma, como a minha passagem por uma conversa ou um lugar do que eu possa trazer traz um outro nível de consciência. Então, como isso é o grande encantamento para mim, a grande paixão, quando eu vejo as pessoas e elas me procuram até hoje para alinhamento de algumas coisas, ou para falar e dizer, nossa, mas aquilo que você disse, como foi a diferença? Como eu achava que era mais complicado e como nessa simplicidade. E de regra eu ouço, isso não fez só bem para a empresa. Eu mudei também como comunicador na minha vida como um todo, porque a gente é único, você não é só um profissional, e aí do profissional você vira outra coisa. Você é um pai, você é um profissional, você é um marido, você é um gestor, você é um sonhador nos seus ideais, um idealista, e é sempre você. Então, o meu grande encantamento é quando esse trabalho consegue transformar a vida diária das pessoas, e por isso, então, elas conseguem ter o que na ponta é o lucro, a atração de novos clientes, porque a gente já está pronto e mais seguro do que está entregando. E aí sim Perfeito. é o que me dá aquele calor, né? Aquilo que brilha no peito, que é a alegria de poder contribuir. Então, nós já temos aqui uma conversa bem preenchida, mas ainda falta aqui mais 2 questões que eu te quero colocar. Uma, agora, vamos respirar fundo, vamos pensar, deixar um pouquinho de lado este entusiasmo da tua empresa, do teu negócio, daquilo que tu fazes. E quando para o tempo e queres ter um passatempo e fazer algo diferente, o que é que tu gostas de fazer? Passatempo, prazer, diversão, né? Descanso, isso, Eu recarregar de baterias. isso. Eu sou uma apaixonada por tudo que é artístico. Eu adoro cinema, teatro, musicais e tenho uma especial paixão pela dança. É um Opa, lugar onde eu sempre me senti inteira, é, e repleta de si, porque não tem mente. Eu trabalho muito com a mente, então quando você vai inteiramente para o corpo e celebra, aquilo sempre foi um recarregar de baterias para mim.
E hoje, mais madura, ao longo do tempo, eu vejo que juntando isso, né, para, por exemplo, umas férias, para um final de semana, para um desligar, né, do trabalho, da produção, juntando esse prazer de arte com pessoas, com interação em profundidade com pessoas, é quando eu tenho aquela sensação de que bom estar viva, como a vida é uma celebração. Para mim, eu costumo dizer que eu não gosto de estar perto de ninguém, eu gosto de estar junto. E Uhum. estar junto é trocar em profundidade, ouvir o outro, ver quem é esse outro, aprender com quem ele é. E poder aprender isso com arte, né, que já suscita da gente um sair da nossa estrada costumeira e deixar se encantar por outras partes, eu acho que é o onde eu mais me divirto, onde eu me recarrego mesmo. Fantástico, então. Olha, agora vou deixar aqui mais uns minutos para pensar no. Podes pensar aqui, é curioso, porque enquanto a entrevista nós podemos fazer uma coisa diferente. Pensa no empresário português, Ok. pensa no empresário brasileiro e deixa uma mensagem para esse ano 2023 para os jovens empresários, para os empresários mais maduros, mais veteranos. Qual é a mensagem que queres deixar para as empresas em geral? Como eu disse para você que a minha grande paixão é contribuir de verdade, verdade é um valor muito forte para mim. Então, de verdade, olhando para um empresário português, que eu já atendi algumas empresas de Portugal, estou junto aí no entendimento da cultura, e aqui no Brasil, ao longo de muitos anos, eu diria a mesma coisa para os dois, ainda que a cultura seja diferente, que é o seguinte, dê mais atenção às pessoas. O seu maior valor, o seu maior capital são as pessoas. E a forma com que você lidar com elas como empresário e o que você investe nelas é que vai realmente levar a sua empresa para um outro nível de abrangência, para um outro nível de lucratividade. Olha para dentro, para os que estão perto. O que parece óbvio não é óbvio, e a comunicação ela está inserida nisso de uma forma incrível que você ainda não pensou, que você ainda não enxergou. Porque da vida, o tempo que nós temos, ainda mais os empresários, são tantas demandas que eles têm, não tem como ter esse olhar também. Então, olhe para o seu material humano, porque a inteligência de negócio com o capital humano é o que vai fazer a sua empresa ir para frente. É isso que eu deixaria para eles. Dá uma olhada na comunicação, repara. Às vezes é simples, o alinhamento que você tem que fazer e o resultado virá muito mais rápido do que você pode imaginar. É o que eu diria. Fantástico. E, no fundo, trata de ser feliz, não é? Que é aquilo que nós desejamos para esse ano, para todos os empresários e todas as pessoas que vão também assistir este vídeo.